Deus de Israel não é Deus, Deus criador? Não, assim, o Deus de Israel é um Deus único. Então, se ele é um Deus único, ele tem que ser um Deus criador. O que acontece é que no chamado politeísmo, aonde você tem vários deuses, e aí eu posso aqui evocar os deuses do Olimpo, os deuses egípcios, os deuses romanos, os vários deuses que as diversas religiões têm. Se você pegar o panteão aonde estão esses vários deuses, eles são vários deuses, vários. Mas se você for olhar, tem só um que é o Deus criador. Os outros são deuses guardadores. Pode olhar, no Monte Olimpo, eu tenho vários deuses lá, mas eles a gente chama de deuses, mas eles não são deuses. Eles são, na verdade, protetores. Então, tem a deusa da caça, tem a deusa da agricultura. São protetores, não são criadores. Deus criador é só um. Um é que cria, os outros protegem. Assim também no Egito, um é o Deus criador, os outros são protetores. Em Israel não existem outros deuses, só tem um. Então, se ele é só um, ele tem que ser o Deus criador. O que talvez você esteja perguntando seria o seguinte, talvez seja a sua pergunta, aí eu vou aproveitar para responder. Talvez a sua pergunta seja, a voz que falava com Moisés, era Deus mesmo? Ou era outra coisa que falava com ele? Ou seja, o Deus de Israel, aquele que se manifestava com Moisés, que falava com ele face a face, era o Deus imaterial que a gente entende ou era outra coisa? Talvez seja essa a pergunta que você está fazendo. Se o Deus que se comunicava com Moisés é o Deus que a doutrina espírita diz que é o Deus imaterial. Resposta para essa pergunta de agora. Não, não é. O Deus de Israel não pode ser o Deus criador. Não pode ser o Deus imaterial, porque era uma entidade, era um espírito, era alguém que se comunicava com Moisés. Tá, então era quem? Um espírito bastante evoluído, que comandava aquele grupo de pessoas que estavam ali sob o comando dele. Então, assim como nós temos Ismael, que segundo a literatura espírita é o protetor espiritual do Brasil, esse grupo do deserto deveria ter alguém que seria o seu protetor espiritual. Daí, esse espírito que se comunicava com Moisés, que não era o próprio Criador, mas uma entidade bastante evoluída que se comunicava com ele pelos canais da mediunidade. Aí sim, aí traduzindo a sua pergunta, se o Deus de Israel era o Deus Criador, eu diria, a voz que falava com Moisés é o verdadeiro Deus? E a resposta, segundo a doutrina espírita, é não. Era um espírito que, em nome do Criador, se comunicava com Moisés pelos canais da mediunidade.